atualizando a questão da greve de professores de universidades e institutos federais. Depois de quase 2 meses, chegou ao fim essa paralisação. O Renan Fiuza vai trazer para a gente as informações ao vivo. Enfim, teve acordo entre as categorias e governo federal, né, Renan? Conta para a gente o que ficou acertado. Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, uma boa semana para todo mundo. Pois é, depois de uma longa discussão, de muitas indas e vindas, a gente tem aí o fim dessa greve, né? Foi uma negociação, como eu disse, extensa. O sindicato aceitou alguns pontos que foram propostos pelo governo federal e aí eu trago quais eram, né, as principais reivindicações da categoria. Um reajuste salarial para os docentes e também havia uma discussão que a categoria batia muito na tecla, que era a questão da carga horária, de uma portaria que foi mudada e eles queriam alterar, né, esse movimento aí de trabalho e também de carga horária, a maneira na qual também eles registravam a entrada e saída, ou seja, o jeito que eles batiam o ponto. Tudo isso ficou acordado, a proposta foi feita pelo governo federal e foi aceita pelo sindicato. Então, ontem à noite tivemos uma assembleia, uma reunião entre as partes envolvidas e por unanimidade, ou quase unanimidade, eles aceitaram esses pontos aí que foram propostos pelo governo federal e anunciaram o fim da greve. Fato é que eles precisam assinar ainda esse termo de acordo, essa assinatura deve sair nos próximos dias, hoje, amanhã, e aí sim a gente vai ter por completo o fim da paralisação. Vamos só lembrar que essa paralisação dos institutos federais, quando a gente fala dos docentes, professores, também das unidades básicas federais e o pessoal técnico-administrativo que trabalhava de forma interna dentro dessas instituições, estavam paralisados isso desde meados ali de abril, ou seja, se a gente for contabilizar esse período, a gente está falando de aproximadamente 2 meses ou quase 2 meses. E aí, claro, sabemos que tudo isso impacta diretamente, não só na maneira, né, que esses institutos trabalham, seguem o seu dia a dia, como diretamente na realidade dos alunos dos institutos federais. A gente trouxe aqui ao longo também dos últimos tempos o presidente Lula falando a respeito da paralisação, que não concordava, que já era hora de colocar um fim, um ponto final, e de fato agora a gente tem esse anúncio saindo ontem à noite, depois de uma assembleia. Foi uma longa assembleia, votação, mas eu trago para vocês aqui, como eu havia dito já, que os sindicatos, né, decidiram, e boa parte dos sindicatos decidiram por aceitar essas propostas que foram feitas pelo governo federal. O fato é que agora a gente vai analisar e entender os próximos passos a respeito dessa história, porque a gente tem essa assinatura que deve acontecer por parte dos sindicalistas, aceitando a volta ao trabalho, mas, sobretudo, quais serão os impactos, né, nessa volta, porque a gente está falando do ano letivo que mal tinha começado e meses depois os institutos federais anunciando as paralisações em várias partes do Brasil, não só professores, né, universitários, como também parte administrativa, e tudo isso se torna uma grande bola de neve quando a gente fica quase 2 meses sem ter aulas, quase 2 meses sem ter atividades acontecendo dentro dessas unidades de ensino. O fato é que, pelo menos agora, acordo selado, acordo feito, mudanças aí, por exemplo, na remuneração e o pagamento dessa remuneração dos docentes, pelo que eu estava dando uma olhada, vai acontecer de forma escalonada. Obviamente, o governo federal não consegue pagar tudo de uma forma direta e, claro, ao longo do ano, esse reajuste salarial dos professores, eles vão sendo implementados e incorporados no salário, né, de todos eles. A gente segue de olho nessa história porque, como eu disse, vai ter impacto em alunos, em estudantes, as pessoas que precisam realmente dessas unidades que ficaram quase 2 meses paralisadas. Carol. Exatamente, Renan, um longo período. E agora vem esse reajuste que será dado uma parte em 2025, depois uma parte em 2026, também de olho nessas contas do governo e, claro, o prejuízo para esses alunos também que ficaram quase 2 meses sem aulas.